invocando a proteção de Deus e, na forma regimental, declaro aberta a presente sessão. Discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Sem discussão, se há alguma emenda, algum destaque? Aprovado à unanimidade. Tem um pedido de sustentação, já é uma praxe da Corte, é o mandado de segurança, é o 14 do PJE, impetrante armação propaganda limitada, impetrado o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, relator desembargador Glauber Rego. Está aí mesmo, desembargador Glauber? Tem sustentação tanto do impetrante como pelo impetrado. Então, o desembargador Glauber está esclarecendo que é um agravo interno, mas que tem pertinência à sustentação em face do indeferimento da petição inicial. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório que está disponibilizado. Então, Vossa Excelência dispõe, doutor Gregório, no prazo regimental de 15 minutos. Já com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, em nome de quem cumprimento os demais eméritos julgadores, excelentíssimo representante do Ministério Público. Excelências, a decisão agravada extinguiu, sem resolução de mérito, a presente demanda sob o fundamento de que haveria litispendência entre essa ação e outro mandado de segurança impetrado perante a 6ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Natal. Data vênia, contudo, a decisão aparentemente partiu de uma premissa fática equivocada, pois considera que essas ações impugnam o mesmo ato administrativo de desclassificação da impetrante numa licitação da Assembleia Legislativa, o que não corresponde à realidade. Quando se analisa os fatos, a questão processual subjacente é relativamente simples. Não há litispendência porque não há identidade entre as causas de pedido entre essas demandas. Embora haja, sim, identidade entre o pedido, como foi bem sustentado ao longo do processo, as causas de pedido são completamente diferentes, o que afasta a incidência da litispendência. A questão toda iniciou-se da seguinte forma. A subcomissão técnica, que, como os senhores sabem, é o órgão da licitação responsável por analisar as propostas das licitantes, emitiu um parecer desclassificando a armação por utilizar negrito no subtítulo de suas propostas. Como a armação viu que esse parecer era ilegal porque não havia essa vedação no edital, além disso, não era um mero erro formal que não ensejaria a exclusão do certame, não afetaria a idoneidade da proposta, e, além disso, a subcomissão técnica não detinha competência para excluir licitantes do certame, ela estava ameaçada de ser excluída com base nesse fundamento. Ela apresentou um recurso administrativo e, como o processo não foi suspenso, como ela esperaria que fosse em razão da interposição do recurso, entrou com um mandado de segurança na Vara da Fazenda Pública. Isso no dia 15 de abril de 2019. Ocorre que, no dia seguinte, houve uma sessão da Comissão Permanente de Licitações, que, como os senhores sabem, é o órgão que coordena a licitação, a CPL, e a CPL não referendou esse parecer da subcomissão, mas desclassificou a armação com outro motivo. Arguiu que o recurso administrativo foi apresentado antes do prazo recursal e, por isso, a armação seria excluída do certame, seria alijada do certame. Então, é nítido que havia um interesse processual da armação em entrar com outro mandado de segurança contra essa nova decisão. Do contrário, mesmo que o primeiro mandado de segurança, na primeira ação, fosse concedida a segurança, ela continuaria excluída do certame. Então, ela precisou impetrar um mandado de segurança contra essa nova decisão posterior da Comissão Permanente de Licitações. Contudo, a decisão agravada considera que este segundo mandado de segurança também foi impetrado contra o ato da subcomissão baseado na questão formal, na questão do negrito, que não é o que está na petição inicial. A petição inicial cita esse fato, como eu estou fazendo aqui apenas para fins didáticos, mas a argumentação processual é voltada para essa decisão da CPL, com base em outro motivo. Essa ilustríssima Procuradoria do Estado ressaltou nas contrarrazões que o motivo pelo qual a armação foi de fato excluída do certame foi essa decisão da CPL, posterior à impetração do primeiro mandado de segurança. E eu peço a licença para ler brevemente o que a Procuradoria consignou nas contrarrazões. Portanto, ao não observar o momento processual adequado, a impetrante acabou por antecipar a identificação de seu plano de comunicação publicitária
pois até a interposição do recurso intempestivo, não se sabia que a proposta à casa do debate tratava-se da proposta da empresa Armação Propaganda. A desclassificação, então, se deu exatamente pela precipitação da concorrente. Então, estão admitindo que a desclassificação foi com base nesse ato posterior da CPL, que, repise-se, não foi discutido no primeiro mandado de segurança. Até por uma questão física, o mandado de segurança foi impetrado um dia antes dessa decisão ser proferida, não havia como. Então, aliás, excelências, é curioso outro fato, que em nenhuma das peças apresentadas pela defesa no processo, há sequer a menção à palavra litispendência, seja nas informações do mandado de segurança, seja nas contrarrazões aos embargos, seja nas contrarrazões a este agravo interno. Não se usa a palavra litispendência porque a Procuradoria sabe que essa tese não prospera. A Procuradoria sabe que as ações têm causas de pedido distintas porque impugnam atos administrativos diferentes dentro da licitação. Então, com base nisso, fica muito evidente que a armação tinha um interesse em impetrar o segundo mandado de segurança, no caso contrário, ela continuaria excluída do certame. Isso é um fato notório. Portanto, em razão de não haver essa identidade de causas de pedir, há somente uma identidade entre pedido, as partes e a causa de pedir, ou mais precisamente, a causa de pedir remota, o suporte fático da demanda, são distintos. Se a mera identidade de pedidos configurasse litispendência, não haveria um instituto processual da conexão previsto no artigo 55 do Código de Processo Civil, que diz que reputam-se, só para fins didáticos, reputam-se, apesar dos senhores saberem, claro, reputam-se conexas duas demandas quando lhes é comum o pedido ou a causa de pedir, ou seja, um dos dois elementos. Para haver litispendência, teria que haver a concomitância de dois elementos, o que não há, só o pedido das ações é idêntico. Por essas razões, excelências, a armação pugna pela reforma da decisão agravada com o consequente prosseguimento do feito. São essas as razões. Doutor Glauber, sustentação também do parte impetrado. Ok? Então, doutor Sérgio, Vossa Excelência dispõe também de 15 minutos na forma regimental. Está com a palavra. Senhor presidente, através de quem eu cumprimento a todos, como foi dito aqui, nós temos uma demanda que teve a sua denegação inicial, e é fruto deste agravo interno, exatamente devido à coincidência dos pedidos, tanto em primeiro grau como em segundo grau. E aqui eu peço permissão ao colega que me antecedeu para discordar do posicionamento dele, até porque os pedidos são idênticos. E aí, dentro do processo, a gente faz essa observação. Por exemplo, no mandato de segurança da relatoria do desembargador Glauber, se pede, aspas, ao final, conceda a segurança, determinando a anulação de todo o processo licitatório, por violar as leis 8.666/93 e 8.883/94, conforme acima referido, ou, alternativamente, habilite judicialmente a impetrante por ter demonstrado ser ilegal sua desclassificação. Em seguida, na 6ª Vara da Fazenda, o pedido é o seguinte, aspas, ao final, conceda a segurança, determinando a anulação de todo o processo licitatório a partir do edital por violar explícita e frontalmente as leis 8.666/93 e 8.883/94, conforme acima referido, ou, alternativamente, habilite a impetrante por ter demonstrado ser ilegal sua desclassificação. Ou seja, o objeto das demandas, não se tem dúvida, é o mesmo, tanto lá quanto cá. E dois detalhes que eu trago, até para não tomar o tempo dos senhores, é que o ato da desclassificação foi feito pela comissão, pelo presidente da comissão de licitação, não pelo presidente. O impetrado aqui é o presidente. O segundo detalhe que eu trago aos senhores é que esse contrato foi assinado em agosto, ele está vigente. Anular essa licitação, este contrato que está vigente, o prejuízo ao erário público será muito maior e, consequentemente, trará um enorme, vamos dizer assim,
desorganização no setor de comunicação da própria Assembleia Legislativa. E, por fim, já concluindo aqui, bom salientar que agora, no dia 30 de janeiro, foi, no primeiro grau, foi denegada a segurança, certo? Cujo objeto é o mesmo daqui, diga-se de passagem, da sentença do juiz, se eu não estou enganado, Seráfico, certo? Ele denega a segurança exatamente dizendo que houve, sim, a violação da proposta e, diante disso, ele dá pela improcedência na questão do mandato de segurança. Então, o nosso pedido aqui é exatamente pela manutenção da sentença agravada, tendo em vista a coincidência das demandas e, lógico, diante disso, que a gente possa prosseguir com o contrato de comunicação junto à Assembleia. Obrigado. Senhor presidente, Pois não. após a palavra do relator, eu gostaria de fazer uma consideração. Embajador Glauber, Vossa Excelência, com a palavra. Condição de relator. Eu ia até fazer a leitura do voto, mas eu acho desnecessário. O voto está aqui já disponibilizado há certo tempo. Eu vou tentar resumir, senhor presidente. Procedimento licitatório deflagrado de número 001/2019 na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte resultou na fase de classificação, na desclassificação da empresa Armação Propaganda Limitada, EPP. Esse ato ele foi do presidente da comissão de licitação e, por conta dele, ajuizado, impetrado um mandado de segurança no primeiro grau. Posteriormente a essa impetração, sobreveio o ato de ratificação do presidente lá da Assembleia Legislativa. E contra esse ato ratificador, veio aqui a impetração deste mandado de segurança. Observada que havia coincidência no resultado de eventual concessão no primeiro e neste, e observado também o entendimento jurisprudencial firmado no sentido de que, aspas, apenas para reforçar a existência da lispendência, como dito na ocasião fundamentada na jurisprudência do STJ, este fundamento se caracteriza quando há identidade jurídica, ou seja, quando as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. Então, pouco importa se o impetrado, no primeiro grau, foi o presidente da comissão de licitação e aqui, agora, o presidente da Assembleia Legislativa. Na verdade, o que se quer é a classificação no processo licitatório e a sequência do certame com a sua participação. Então, senhor presidente, em resumo, esta razão de haver indeferido a inicial, uma vez que a identidade jurídica no mandato de segurança da origem, do primeiro grau, e neste aqui, que ora estamos analisando o agravo. Então, eu mantenho a minha decisão de indeferimento da petição inicial, senhor presidente. É como voto. Senhor presidente, pela ordem, só uma retificação no voto do excelentíssimo relator. Essa decisão da subcomissão técnica não foi referendada pela Comissão Permanente de Licitações. A própria Procuradoria deixou isso claro nos não autos. se trata de retificação em voto, o advogado não tem essa autoridade de retificar voto. Então, Com a palavra, É só uma questão fática, não é não se retificar. trata de fato, as questões estão todas já postas aqui no Ok. processo. Só a fins de esclarecimento. O voto do eminente relator está disponibilizado no sistema eletrônico, judicial eletrônico, e aqui pelo sistema está faltando um voto. Sim, Embajador Cláudio, está com a palavra.
Senhor presidente, eu acompanhei atentamente as posições dos advogados, bem como li o sintético relatório do excelentíssimo relator, mas eu gostaria de um esclarecimento de fato dos advogados, do procurador da Assembleia e do advogado da parte. Seguinte, qual foi o motivo da negativa? Exato, qual foi o fato? Segundo, houve um ato que foi atacado via mandado de segurança, pelo que eu estou entendendo, do presidente da comissão, subcomissão que seja, e houve outro ato do presidente da Assembleia. Então, são dois aspectos que eu gostaria de ter esclarecidos, de ser esclarecidos aqui da tribuna pelas partes. Excelentíssimo desembargador Cláudio, a questão foi a seguinte: a subcomissão deu esse parecer, então nós impetramos o mandado de segurança contra o presidente da CPL por ser autoridade encampadora, né, como a teoria do encampamento do mandado de segurança, ou seja, a autoridade que tinha a competência para reformar essa decisão ou para não ratificá-la. E quando a Comissão Permanente de Licitações deu fez o seu julgamento com base em outra razão, nós apresentamos outro recurso administrativo, dessa vez ao presidente da Assembleia Legislativa, ora impetrado, e quando esse recurso administrativo foi negado, é que impetramos o mandado de segurança contra o presidente. E o fato? Qual é a questão de fato? Perdão? O fato pelo qual foi negado. Qual foi o argumento pelo qual foi negada a posição? Simplesmente retificaram as razões apresentadas pela subcomissão. Foi uma negação. Não, digo... Foi uma negação genérica, Excelência. Eles disseram não há complementação necessária na decisão e, por isso, indeferimos o pedido recursal. Não houve uma motivação expressa da administração. Essa decisão primeira já apontava quem ganharia a licitação? Não, ainda não. Excelentíssimo desembargador, consta no edital que o plano de comunicação publicitária, via não identificada, deverá ser apresentado da seguinte forma, e traz vários itens. O último diz, com numeração em todas as páginas, pelo editor de texto, a partir da primeira página interna, em algarismos arábicos, do canto inferior direito da página, e sem identificação da licitante. Então, o que é que houve? Todas as licitantes, certo, trouxeram essa proposta sem qualquer destaque. A impetrante trouxe a proposta em negrito. A subcomissão fez o relatório dizendo que havia uma identificação, certo? Antes que a comissão decidisse, o que veio? Veio o recurso. Então, houve mais do que nunca a identificação da empresa que estava recorrendo, ou seja, a que grifou o nome. Então, diante disso, foi dada a intempestividade do recurso e foi desclassificada a empresa. Eu não sei se ficou claro. Embora conceda a ordem, eu não faço por litispendência, porque, no meu entendimento, máxima vênia, não há litispendência. Até porque esse ato não poderia ser decidido e apreciado pelo juiz de instância inicial. É um ato do presidente da Assembleia e, pela competência estabelecida pela Constituição do Estado, os atos do presidente da Assembleia serão atacados diretamente ao Tribunal de Justiça, que detém a competência para julgar os atos do presidente da Assembleia. Não vejo, portanto, como aquele mandado de segurança poderia exaurir todas as decisões superiores, inclusive do presidente, que só poderia ser através de um novo mandado de segurança no Tribunal de Justiça, embora trate do mesmo objeto global que seria a licitação. Mas os atos, eles foram praticados por autoridades públicas diversas, portanto, caberia o segundo mandado de segurança.
Eu, portanto, por razão de decidir diversa, eu voto concedendo o mandato de segurança com base na intempestividade do recurso e da preclusão da matéria administrativamente. Era só, senhor presidente. Vou aqui votar. Mas litispendência, no meu entendimento, não há. Desembargador Cláudio, na verdade, dá provimento ao agravo para conhecer do mandado de segurança, que aqui não está se julgando o mérito ainda não. Então, eu acompanho o relator por outras razões de decidir. Ok. Nega provimento, está certo. Então, com o voto do desembargador Glauber, a unanimidade está... o tribunal está acompanhando o relator pelo conhecimento, mas pelo desprovimento do agravo. Isso. Está proclamado. Vamos para a pauta dos físicos, do SAGE. Pauta do dia tem embargo de declaração de unidade de segurança, embargado do Estado do Rio Grande do Norte, embargada da Alberto Fabrício da Silva e secretário de Saúde Pública e de Administração e Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Norte. A relatora é a desembargadora Judite. Se tiver em mesa, a desembargadora pode relatar e votar. Constitucional e Processual Civil, embargo de declaração em execução em mandado de segurança. Impossibilidade de suscitar a chamada nulidade processual de algibeira, alegação de omissão em relação à apreciação de matérias que considera o ente público relevantes, defesa de violação da coisa julgada, temas devidamente enfrentados no acordo embargado, ausência de demonstração de requisitos da norma de regência, recurso de embargos que não serve para o fim de veicular mera divergência em torno dos posicionamentos firmados, conhecimento e rejeição dos embargos. É assim que estou votando, Excelência. O voto da emenda relatora está disponibilizado. Se há algum destaque, algum esclarecimento, desembargador Cláudio, tem algum esclarecimento, desembargador Maurício, sobre... Acompanha. Então, proclamado nos termos do voto da relatora, unanimidade, rejeitando os embargos. Tem outro embargo de declaração e mandado de segurança, embargante é a Sejures, Associação dos Assessores Jurídicos do Estado do Rio Grande do Norte. Mandado de injunção, aliás, mandado de injunção. E embargado o governador do Estado do Rio Grande do Norte, e tem amicus curiae, ao desembargador do Brasil, seccional do Rio Grande do Norte. Relatora desembargadora Judite, o desembargador Ibanez veio suspeição. Está com a palavra, desembargadora Judite. Ementa, Constitucional e Processual Civil, embargo de declaração em mandado de injunção, alegação de omissão em torno da apreciação de dois fatos importantes destacados desde a exordial, inocorrência, circunstâncias enfrentadas a contento, ausência de demonstração de requisitos da norma de regência, recurso de embargos que não serve para o fim de veicular mera divergência, em torno dos posicionamentos firmados, conhecimento e rejeição dos embargos. É assim que eu estou votando. Bem, da mesma forma do julgamento anterior, vou estar disponibilizado algum destaque, algum esclarecimento a ser feito? Presidente, peço só para retificar, impedimento. É impedimento? Ok, então, em vez de suspeição, é impedimento do desembargador Ibanez. Está proclamada a unanimidade nos termos do voto da relatora pela rejeição dos embargos. A pauta física está esgotada. Passamos agora à pauta do processo judicial eletrônico. O 5 tem um pedido de vista do desembargador Mauri, do PJE. Se trata de progressão de professores. Isso. Não é? E há uma matéria, e o voto do relator foi apreciando aquela questão de vaga. E as nossas decisões aqui têm se limitado somente à averiguação do preenchimento dos requisitos legais que autorizam a essa progressão. Então, me parece que o voto traz um aspecto novo, que é a discussão a partir da necessidade dessa existência de vaga, que até onde eu posso alcançar, nós não temos enfrentado essa matéria, ou pelo menos não como pré-requisito necessário à progressão. Vale dizer, preenchidos os requisitos, independente de vaga, ele pode ser promovido. Mas eu estou pedindo vista para aprofundar um pouco mais essa questão e trarei na sessão seguinte, Excelência. Eu acho que hoje é a última sessão
doutora Sim. Neise, e Vossa Excelência ficaria vinculado ao processo. Exatamente. O processo aqui, o mandado de segurança aqui, a questão é com relação à ausência de vaga. Isso. Essa, É porque nós temos reconhecido aqui o direito à progressão sem enfrentar essa discussão quanto à existência ou não de vaga. Ao que me parece, as nossas decisões têm sido no sentido de, independentemente de vaga ou da prova da existência de vaga, a progressão é um direito adquirido que ele tem, que ele alcança, independentemente da vaga, desde que preenche os requisitos que a lei de regência admite. Mas é um fato que eu penso que merece, sim, uma reflexão e, por isso, eu estou pedindo vista para aprofundar agora e examinar a questão sob esse ângulo. muito bem. Ok? Presidente, como esta é a minha última sessão Desta convocação. Isso. desta convocação, eu poderia proferir meu voto e pedir dispensa do Da próximo? presença, sim. Vossa Da Excelência, presença, sim, a independentemente. presença. Pode, sim. Então, eu vou ler a ementa. Já está, né? Tá, Pronto, tá no peço- sistema. Tá todo. Peço a Isso, então, dispensa da presença na próxima sessão, Na independentemente próxima do sessão. voto do voto vista. Ok, está feito o Isso. registro. Também o 21 desbardou Maurinho. Sim. Tem vários idênticos, né? O 21 até o 26. Também. Perfeito. Eu pedi vista também. não é? Isso. Bom, o voto está disponibilizado, né, no meu pedido de vista. Eu estou apenas, eu não vou. É aquele pedido do mandado de segurança que trata dos vencimentos dos autores fiscais. Isso. É É o 21, do 21 ao 26. Partido Mesma 21, matéria. é. Isso. Essa matéria tem sido objeto de debate aqui, já há pronunciamentos vários a respeito do tema, mas quando da sustentação oral, o procurador do Estado trouxe a discussão uma questão quanto a uma possível vinculação entre o salário dos auditores e dos desembargadores. E por isso me chamou a atenção, e até mesmo em face dos argumentos do voto do desembargador Cláudio Santos, não é? Eu pedi vista, ainda que já tenha me pronunciado sobre o tema, inclusive o próprio relator, o desembargador Vivaldo, traz no bojo do seu voto precedentes da minha relatoria. E eu pedi vista apenas para tentar aprofundar um pouco mais a questão, porque me impressionou, num primeiro momento, essa alegação de uma possível vinculação. Mas o que eu constatei, e está posto no meu voto, Excelência, eu trago algumas considerações a partir de toda a norma constitucional, os dispositivos constitucionais que tratam da matéria, tanto na Constituição Federal, na emenda Constitucional 41 de 2003, faço aqui um breve histórico a respeito de como foi essa matéria tratada em sede constitucional. Trago também o que dispõe a nossa Constituição Estadual, que, a rigor, ela já traz, ela já dispõe sobre essa matéria, estabelecendo como teto os salários, os vencimentos dos embargadores, como teto dos servidores, não é, do Estado. O teto, então, porque no primeiro momento a Constituição Federal ela estabeleceu como teto primeiramente do Judiciário vinculado ao Supremo Federal, Supremo Tribunal Federal, dos estados ao chefe do Executivo, do município ao chefe e assim consequentemente, do Estado ao chefe do Legislativo, do Poder Legislativo vinculados ao chefe do Poder Legislativo. Mas a própria Constituição Federal também flexibilizou a matéria para dizer que a Constituição
que os estados poderão estabelecer também como teto o teto dos desembargadores. E assim foi feito no Rio Grande do Norte, de maneira que hoje o teto máximo é admitido pela nossa legislação, nossa Constituição estadual e infraconstitucional é o teto dos desembargadores. Aqui o que se cogita é essa possível vinculação. Mas o que eu constatei, e por isso eu vou acompanhar o voto do relator, mantendo, inclusive, o entendimento anterior, é que, na verdade, o que é que existe? Aqui não se trata de vinculação. Na verdade, os auditores, eles já ganham mais do que os desembargadores. E isso está demonstrado nos autos. Como há o teto, eles sofrem esse decote, vale dizer, o abate-teto, para se estabelecer para o mesmo, para se equiparar aos vencimentos desembargadores. Com o aumento que os desembargadores tiveram, e eu digo um aumento em tese, porque, na verdade, foi apenas, não era, na verdade, não houve esse aumento, porque deram um aumento de 16%, retiraram e é bom que se diga isso, retiraram o auxílio moradia, e os 16%, o valor numérico, monetário, correspondente aos 16%, foi menor do que o auxílio moradia que nós tínhamos. Então, não houve aumento. Redução. Mas, enfim, com o aumento dos 16%, como eles já recebiam a mais, o salário deles, o vencimento deles é superior ao nosso e decotavam para se equiparar, com o aumento, o que é que se fez? Diminuiu essa decotação. Então, eu penso que a discussão aqui é muito mais matemática do que jurídica, porque existe uma situação jurídica posta que nos indica o seguinte, eles já ganham, já têm um salário nos seus contra-cheques superior aos desembargadores. Como ele não pode, constitucionalmente isso não é permitido, eles sofrem o decote, ou o abate-teto que nós chamamos. Com o nosso aumento, o que é que eles estão pedindo? Olha, vamos diminuir, então, o abate-teto, porque o aumento, o nosso parâmetro aumentou, que é o dos desembargadores. Então, na verdade, não se cogita aqui de vinculação, nem aumento propriamente dito. O que eles estão pretendendo, e a meu ver têm direito, é exatamente que seja diminuído esse abate-teto, em face do aumento dos desembargadores. Quer dizer, porque o que passava, naturalmente, antigamente, vai ter que diminuir, porque a referência deles aumentou. Isso. Então, eu digo aqui, nessa parte, apenas para tentar esclarecer, o seguinte: não obstante as considerações feitas pela Procuradoria-Geral do Estado na peça de defesa, bem como em sua sustentação oral, não se discute na presente ação a inconstitucionalidade ou ilegalidade do escalonamento vertical garantido aos membros da magistratura estadual pelo Conselho Nacional de Justiça nos autos do pedido de providência número tal, mas sim o alegado descumprimento do comando previsto na Constituição Estadual com base nas diretrizes traçadas pela Carta Magna, que garante aos servidores públicos a alteração do teto remuneratório sempre que houver reajuste no subsídio dos embargadores do Tribunal de Justiça. Em outras palavras, se a Lei Federal 13.750, de 2018, estabeleceu o novo subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, consequentemente, também foi reajustado o subsídio mensal dos embargadores do Tribunal de Justiça, que, por sua vez, deve ser considerado como novo teto remuneratório para os servidores do Estado do Rio Grande do Norte. Trata-se, portanto, de incidência automática no teto remuneratório dos impetrans do reajuste concedido aos membros do Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da redutibilidade do vencimento disposto no artigo 37, inciso 15 da Constituição Federal. Por sua vez, o termo de acordo firmado entre os sindicatos dos auditores fiscais do Tesouro Estadual do Rio Grande do Norte e o Estado do Rio Grande do Norte diz respeito tão somente à forma escalonada como o ente público irá efetuar a implantação do teto remuneratório, não tendo, portanto, nenhuma interferência no direito garantido constitucionalmente aos impetrantes. Por fim, também não prospera o argumento do Estado do Rio Grande do Norte no que diz respeito aos valores pretéritos que teriam sido objeto do acordo firmado com o sindicato,
tendo em vista que o mandado de segurança não produz efeitos financeiros pretéritos, sendo devidas somente às parcelas vencidas desde o ajuizamento da ação. Assentadas tais premissas, acompanham o voto do relator no sentido de conceder a segurança para determinar que a autoridade impetrada proceda à implantação do novo teto remuneratório do vencimento do impetrante com efeitos financeiros a partir da impetração. É como estou votando, Excelência, e fiz leitura aqui somente da parte final do meu voto, porque, no mais, eu apenas faço, como disse, um discurso histórico a partir da Constituição Federal e da Constituição Estadual no que disciplina a matéria. Mas eu penso, como disse, a questão é muito mais matemática do que jurídica, porque o teto já está fixado e, na verdade, eles já ganham mais. Hoje, os auditores, e está aqui o contra-cheque juntado aos autos, nos prova isso. Aqui há um contra-cheque juntado, onde o valor bruto é de R$ 44.217, entendeu? Ele já sofre um abate aqui, um redutor, como eles chamam, de R$ 10.394, com o aumento que eles estão pedindo, que diminua esse redutor. Porque, na verdade, eles já ultrapassaram o nosso teto. Isso. É como estou votando, senhor presidente. Eu quero apenas justificar, porque eu já tinha votado discordando dos relatores, mas eu vou pedir vista para fazer um voto escrito após o bem lançado voto do desembargador Amaury, até para refletir sobre essa minha primeira posição de discordar dos relatores, que seriam os desembargadores Vivaldo Pinheiro e Gilson Barbosa. Mas o que me chama a atenção ainda é o fato de que a criatividade dos políticos parece que não tem limite. Então, para pagar precatório, se fez um acordo entre uma associação privada civil e o executivo, no sentido de que esse pagamento de precatórios foi uma das maiores ilegalidades que eu já vi no Rio Grande do Norte. Pudesse ser feita via vencimento do funcionário, inclusive dos aposentados. Quer dizer, inserir um pagamento de precatório nos vencimentos do funcionário, num acordo que só pode sair da cabeça daquelas pessoas que têm uma criatividade política inexcedível. E é o caso. Um acordo que foi discutido sob o ponto de vista de que o Estado quebraria. Aí nós temos aí hoje outros precatórios que vão quebrar o Estado inevitavelmente e vai se arranjar outra forma. Por exemplo, os precatórios do Tribunal de Justiça, não é, do Poder Judiciário, também são bilhões. Então, o que há no acordo, claramente, é que toda vez que ou a lei ou a decisão do Supremo Administrativa que reajustar o subsídio do ministro do Supremo, automaticamente nós teremos, por ser a unidade do Poder Judiciário, nós teremos 90,25% desses subsídios, porque a vinculação constitucional é de carreira diversa. No nosso caso, é a mesma carreira da magistratura e a unidade do Poder Judiciário. Mas a Constituição veda a vinculação a carreiras diversas. Porque na mesma carreira nós temos aí todos professores, policiais, todos. Então, eu vou agora verificar, já com essas novas luzes do desembargador Amaury, com um voto muito bem lançado, eu ouvi atentamente, não absolutamente para manter essa minha posição anterior, que eu tenho exarado aqui, externado aqui diversas vezes, mas para verificar agora essas novas razões de subteto. Porque eu não estou vendo aqui o acordo, mas vou ver no voto vista, o acordo, pelo que eu me lembro, tratava, evidentemente, de uma vinculação automática.
carreira diversa, que são dos auditores, que merecem ganhar bem. E, na realidade, o desembargador Amaury, esse 10 mil a mais que ainda existe hoje, não é de vencimentos, é de precatório. Um absurdo que não vi em nenhum estado do Brasil até agora, embora São Paulo tenha mais problema do precatório que o Rio Grande do Norte, mesmo proporcionalmente. Então, só para justificar, senhor presidente, as ações que do estão 21 ao 26. até o 26. Com essas considerações. Apenas para esclarecer, inclusive, foi exatamente o voto do vereador Cláudio Santos que me levou a pedir vista exatamente para discutir essa questão dessa vinculação, que é absolutamente inconstitucional, claro, se fosse o caso. Mas apenas para esclarecer que, nesse caso aqui, do acordo pode ter sido, me parece que foi, Vossa Excelência disse, eu concordo com Vossa Excelência, que diz respeito aos atrasados e tal, né? Mas, nesse caso aqui, como ele não parece não se sentiu beneficiado pelo acordo, nos vencimentos dele não fala, os vencimentos dele são compostos pelo seguinte: vencimento, adicional do tempo de serviço, periculosidade, abono de permanência, que isso aí não conta porque é abatido, né? E uma parcela variável e a parcela variável. Então seria vencimento, o adicional do tempo de serviço, periculosidade e essa parcela variável. É o que compõe, são os números que compõem os vencimentos dele, que dá nesse total de 44.217 bruto, né? Porque tem os descontos, eu estou falando de vencimento bruto. Eu vou olhar com o espírito aberto. Perfeito, claro, Excelência. E eu, da mesma forma, continuo sempre, porque essa matéria constitucional e merece, sim, que seja aprofundada, e para que o tribunal realmente não possa admitir vinculações manifestamente inconstitucionais. Pois não. O que ele pede é que seja aplicado, seja implantado. O desembargador Cláudio pede vista na pauta do processo judicial eletrônico, do 21 ao 26, após o voto vista do desembargador Amaury. O 27 é uma revisão criminal que está com pedido de vista do doutor Guedes. Está em mesa, Excelência? Você está com a palavra. Pedi o voto vista e trato da seguinte maneira. Observando o voto do eminente relator, percebo que a incongruência entre a pena concreta alcançada e a alteração feita quanto da segunda fase da dosimetria. Quando confrontado com a dosimetria realizada na sentença, objeto da presente revisão. Registro já inicialmente que concordo sobre a procedência parcial da pretensão revisional, muito embora discorde da dosimetria realizada por considerá-la data vênia equivocada. Noto que o eminente relator, na segunda fase da dosimetria, reconhecendo o atenuante da menoridade relativa, reduziu a pena base fixada nos termos estabelecidos em primeiro grau de jurisdição de 7 anos e 1/6, passando a pena intermediária para 5 anos e 10 meses de reclusão. Também nessa segunda fase, o julgador originário, partindo da mesma pena base, igual atenuante, diminuiu a 1 ano e 4 meses de reclusão, passando a pena intermediária para 5 anos e 8 meses. Vê-se com isso que a redução aplicada pelo relator foi menor do que aquela feita ao juiz Acor, ocasionando com isso uma pena intermediária maior em 2 meses, caracterizando o reformato de impégios, o que é defesa no ordenamento jurídico pátrio. É oportuno esclarecer que, referido à reforma em prejuízo do réu, não percebe quando do confronto das penas concretas, imposta em primeiro grau de jurisdição e é indicada pelo relator em seu voto, respectivamente, 8 anos de reclusão, em primeiro grau, e 7 anos e 9 meses de reclusão, no caso, o segundo grau, pois houve equívoco quanto do cálculo
da pena na terceira fase da dosimetria pelo eminente relator, onde PS data vem. Analisando a sentença, percebe-se que na terceira fase da dosimetria, a juiz Jacó aplicou o aumento da pena no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1 e 2 do Código Penal, emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em pouco mais de 1/3, registrando um aumento de 2 anos e 4 meses. Assim, considerando que o eminente relator expressa a manutenção do mesmo aumento feito na sentença, precisaria ter acrescido a pena intermediária de 5 anos e 10 meses de reclusão e mais 2 anos e 4 meses, o que resultaria em 8 anos e 2 meses, explicitando dessa forma o aumento da pena concreta estabelecida na sentença de 8 anos, em razão da menor redução perpetrada na segunda fase, o que eu entendo defeso por violar o princípio do não reformato impégios, conforme já anotado em parágrafos anteriores. Ou seja, peço venha ao eminente relator, mas entendo que o redimensionamento perpetrado a partir da menor redução da pena feita na segunda fase da dosimetria, quando corrigido o erro material, quanto ao tempo acrescido da pena da terceira fase, visto que o mantido mesmo aumento feito na segurança traz evidente prejuízo ao réu, na medida que lhe acrescenta 2 meses de pena concreta a ser cumprida direto à fonte ao princípio do reformato impégios. De outro modo, como anotado inicialmente, entendo que o caso dos autos apresenta elementos probantes que exigem o redimensionamento conforme vindicado pelo requerente. Todavia, a ser perpetrado quanto ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, mais especificamente no que toca no comportamento da vítima, mensurado na sentença como desfavorável, pois a vítima em nada contribuiu para o crime, o qual teria sido abruptamente abordado pelo réu. Sobre essa circunstância, importa registrar que a sua valoração se procede em benefício do agente, ou seja, considera-se quando a vítima colabora para a realização do crime e não quando não se verifica a ausência dessa colaboração. Nesse caso, deve tal circunstância ser considerada neutra e, por conseguinte, reduzindo-se a pena base. Noutros termos, o comportamento da vítima é circunstância favorável ao réu, neutra, conforme tenha ocorrido ou não a contribuição da vítima para o delito, sendo este o último caso dos autos. Nesse sentido, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, exemplo de julgado onde trata no que interessa, na hipótese do tribunal de origem, incorreu em flagrante ilegalidade, pois manteve a exacerbação da pena base dos pacientes a título de comportamento da vítima, sob a premissa que não houve provocação do ofendido. No entanto, esta Corte Superior considera o vetor de comportamento da vítima neutro, não podendo ser desfavorável ao apenado na dosimetria da pena e precedentes. Aí tem o voto do ministro Leopoldo de Arruda, desembargador convocado do Tribunal de Justiça de Pernambuco, no dia 10 de 2019. Da mesma forma, tem um agravo regimental, na relatoria do ministro Jorge Mussi, e também no que tange aqui no comportamento neutro da vítima, exacerbação da pena, redirecionamento da pena, assenta o entendimento desta Corte, no caso o STJ, de que o comportamento da vítima deve ser considerado neutro e nada contribui para o delito, não justificando em concreto na pena base e também no agravo regimental, no caso do ministro Neves Cordeiro, da 6ª turma. E, sendo assim, considerando as caracterizadas de 3 circunstâncias desfavoráveis ao agente e não 4, como observa o julgador originário, utilizando da mesma proporção deste juízo quanto da exacerbação da pena, voto pela redução da pena base. Quanto ao pedido de modificação de regime inicial de cumprimento de pena, entendo não assistir razão ao requerente, na medida que o caso dos autos traz circunstâncias judiciais que justificam a aplicação do regime mais rigoroso, devendo ser mantido o regime fechado no caso. Ante o exposto, em consonância com o parecer da 5ª Procuradoria de Justiça, julgo parcialmente procedente a pretensão revisional para fixar a pena base em 6 anos e 4 meses, outro sim, mantendo os parâmetros estabelecidos pelo julgador originário na 2ª e na 3ª fase da dosimetria, atendo-a pena em razão da menoridade relativa em 1/6, passando a pena intermediária para 5 anos e 3 meses e 10 dias e o aumento de 1/3 no artigo 157, parágrafo 2º do Código Penal,
tornando concreta em definitiva em 7 anos e 13 dias de reclusão e 50 dias multas. É assim como voto, senhor presidente. Desembargador Cláudio, Vossa Excelência, como relator. Eu vou aderir ao voto do doutor Roberto Guedes. Adiro ao voto dele, portanto. Isso, nessa parte da dosimetria. Ajustando o meu voto à parcial divergência do revisor. Então, pelo sistema, vai ficar unanimidade nos termos já proclamados. Apenas vai ajustar o voto. O 29 é uma... 27. Não, estou dizendo, o 29, isso aí já está proclamado a unanimidade com esse ajuste que Vossa Excelência vai fazer na dosimetria, não é isso? Acompanhando o entendimento. O 29 é uma ação direta de inconstitucionalidade. Relatoria do desembargador Cornélio, pediu vista da desembargadora Judite. Está em mesa. A questão da modulação dos efeitos. Eu tinha feito até aqui uma pequena observação. Excelência, eu não estou achando aqui, mas é só o problema da modulação. Da modulação. Da modulação dos efeitos, porque é uma ação direta de inconstitucionalidade. Porque a minha posição é diferente da do desembargador Cláudio, da do desembargador Cornélio, acho que do desembargador Ibanez também. Eu daria essa modulação de 6 meses para poder o prefeito fazer... o voto visto da Vossa Excelência está aparecendo bem aí? resumido, Pois é, no meu não está. De modo objetivo, acompanha integralmente o posicionamento de fundo zerado no voto condutor, divergindo apenas no tocante aos efeitos da declaração de constitucionalidade, por entender, como já tive a oportunidade de externar em feitos de similar natureza, em atenção ao princípio da continuidade dos serviços, porque devem ser modulados os efeitos dessa declaração, passando a vigorar após o prazo de 6 meses. A divergência é realmente só com relação aos efeitos, a contar do respectivo trânsito em julgado, de modo a permitir que, nesse período, a administração pública local elabore e aprove lei formal que regularize a eventual contratação de pessoal para os seus quadros nos moldes constitucionalmente previstos. Pronto, é assim que eu voto e agradeço a Vossa Não, Excelência. não há de que somente a Vossa Excelência acompanha, mas com relação aos efeitos está divergindo. Doutor Cláudio, Vossa Excelência quer fazer... A questão da legitimidade passiva da juíza auxiliar da presidência para o ato administrativo a ser atacado por mandado de segurança no tribunal. É uma questão que é um precedente e eu estou divergindo, entendendo que essa delegação eventual que exista, ela, por ser constitucional, ela não poderia acontecer, para efeito de mandado de segurança, principalmente, de formas que eu estou aqui pedindo vênia ao relator, divergindo quanto à ilegitimidade. Relatora desembargadora Zeneide. A 19, né? Isso. Aí a gente vai ter que se fixar isso, até que ponto a autoridade delegatária pode ser alvo da competência do Tribunal de Justiça, pode ser integrante da competência nesse caso, né? A função delegada. O Cláudio suscita uma preliminar de ilegitimidade. Claro. Penso que nós só podemos decidir com a presença da relatora, para que ela se manifeste sobre essa preliminar. É isso. Aqui já tem divergência do desembargador Gilson, do desembargador Cornélio e agora do desembargador Cláudio. São 3 divergências. Não, ele suscita preliminar. Preliminar. Está preliminar, aguardar que... Isso. Então vamos... esse não está em mesa por causa da ausência da relatora. Isso. Perfeito. Isso. Perfeitamente. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Na ADI, o 29, eu acredito que a gente deva votar a questão da modulação, porque na sessão anterior ficou a desembargadora Judite pediu vista e não tinha o quórum para essa deliberação. Não, não, com relação à inconstitucionalidade, com relação à modulação, aí o sistema ele não permite que você... Mas aí nós acompanhando o relator, é a regra geral. A regra geral é feito extum, que eu não, eu acompanho a desembargadora Judite. E agora não foi votado na sessão anterior, não foi votado a modulação porque não tinha quórum. É o que eu estou suscitando agora para que a gente possa
Isso. deliberar. É, aqui pelo sistema já está votado, se alguém quiser dar voto aqui pelo sistema. Mas é isso que eu estou dizendo, desembargador Cláudio. Vossa Excelência, o desembargador Ibanez e o desembargador Cornélio já têm essa posição consolidada. A Corte já tem uma posição diferente no sentido da desembargadora Judith, que é o efeito no momento da voto que eu votei, eu fiquei em dúvida em relação até se essa lei já tinha sido implementada de fato. E me parece que não há referência à questão de se houve foi deferida cautelar ou não, parece até que nem foi pedida, não é isso? Porque a lei é 2011. É independente desses Sério. atos, toda a vida eu Não, eu também voto assim para preservar a situação, Isso. inclusive Boa-fé a de questão quem do princípio trabalhou, da boa-fé, então. da segurança jurídica. Aí nós já debatemos isso aqui Exatamente. e realmente Isso. decidimos nesse sentido, ainda que por maioria, porque realmente o desembargador Cornélio tem mantido esse sentimento. desembargador Cornélio, desembargador Cláudio e o desembargador Ibanez. São os três que... Bem lembrados. E aí, para que... O que eu quero dizer é o seguinte, no sistema virtual, quem quiser exigir, já que não aceita divergência quanto a essa... É parcial. Vai ter que pedir vigília, como fez a desembargadora. possa ser que a partir de então a gente... Eu me calei porque eu acompanhei. Mas na sessão passada, a gente imaginou deliberar. E aí não foi deliberado porque não tinha quórum. Eu estou também. votando, acompanhando parcialmente o relator. Também, então eu acompanho Parcialmente o relator. a desembargadora Isso. com a modulação. Exatamente. Perfeito. Não, no mérito pela declaração Não, de constitucionalidade. constitucionalidade. De Só forma na modulação. modulada, como ela trouxe o voto dela. Isso. Só a modulação. Agora, eu acompanho a desembargadora Judith também. Senhor presidente, Tem que Vossa Excelência uma fazer botar no questão, sistema. Pois não. uma questão é que quórum nós vamos determinar para votar a modulação? Todos os 15? Porque são 2/3? Ou 10 somente que teria que ter unanimidade para a modulação? Essa questão é interessante, porque é muita exigência se querer a modulação. Eu estou falando até contra meu voto. Se querer a unanimidade da modulação. Entende? Quer dizer, hoje se espera os 15, a gente decide numa questão de ordem se se espera o quórum completo ou o quórum mínimo seriam de 10 desembargadores. O regimento Vou complementar já a sua preocupação. O regimento fala em 2/3. Sim, não, e a lei? É isso. A lei, para modular, são 2/3. Mas eu digo, mas vai a gente votar aqui, serão também 2/3 presentes? Aí a gente exigiria unanimidade. No Supremo são Isso. Dos para presentes. modular. Porque, na realidade, você pode ter 10 votos e 5 diferentes. É uma questão de ordem interessante para a gente se debruçar. Claro. Depois a gente examina isso da forma do regimento para ver se... Interessante a colocação. Está compreendendo? Para prevalecer o ponto de vista, aí teria que ser unanimidade. Aqui já estava perdido, porque tem 3 votos divergentes. Então, eu não quero isso para a decisão do tribunal. Isso. Eu acho que a gente pode deliberar que em questão de modulação, no meu pelo- entendimento, tem que estar presente os 15. Pela lei, pelo regimento, tem que ter 2/3. Seria 10. Para modular. Tem que ter 10. Para Mas a gente modular. está para tratando de modular. quórum. Porque a lei de regência da ADIM requer 2/3. Isso. A regra geral é feita esse tunque. Isso. Mas, para a gente modular, eu entendo que nós poderíamos fazer uma alteração no regimento que seriam necessários os 15 desembargadores. O problema é exatamente isso aí. O Supremo espera, mesmo que esteja ausente, difere, afastado, qualquer coisa, Sempre com a aguarda. presença dos 11. O Supremo sempre aguarda. Prevalece. É isso. Isso. Então vamos aguardar os ausentes, para ter o cumprimento da lei. Isso. Então, aguardo o 29. E quem tiver o entendimento, alterar o voto no sistema para acompanhar parcialmente o relator. Hein?
Pois é o 29. Eu já acompanhei a desembargadora Judite, né, parcialmente. Tem um processo 30, desembargador. Desembargador Cláudio, tem o 30, que é um conflito de competência, o Vossa pediu vista. Trouxe até aqui uma matéria para a gente discutir, que é uma matéria interessante, até pelo interesse particular da Câmara Criminal e por ausência de previsão regimental nossa. Não sei como é que o Vossa Excelência pediu vista, está em mesa, Vossa Excelência tem... Eu votei acompanhando Vossa Excelência. Então pronto. Que se pode o recurso tornar prevento o desembargador, mas ainda uma ação. Isso. Que seja qualquer ação. Então, eu não máximo uma vez quem pensa diferente, eu não faço uma interpretação literal. Eu faço uma interpretação sistemática do nosso regimento e também aliando ao próprio ordenamento jurídico, já que o regimento do STJ e do Supremo trabalham com essa perspectiva. Ora, se o recurso torna prevento, amanhã ou depois, ou daqui a um ano, mas ainda o tornará prevento uma ação, porque o objeto teleológico da norma é não trazer decisões conflitantes. Claro. Então, aí desatenderia o objeto da norma. Em face da atual omissão do regimento, e o próprio regimento também prevê que, em caso da nossa omissão, tem que se aplicar o Supremo ou o STJ, que fazem essa previsão. Né? Glauber está pedindo vista, Glauber? Senhor presidente, só para justificar, eu resisti ao pedido de vista, na verdade eu já tinha registrado a divergência. Isso. Eu vou justificar, na sessão passada a gente teve aqui um debate, eu e o desembargador Cláudio, na Câmara Criminal... habeas corpus. Exatamente. Na Câmara Criminal nós já enfrentamos essa matéria e fui voto vencido lá no sentido de adotar essa posição que Vossa Excelência traz aqui e submete à Corte, aplicando o regimento interno lá do STJ. Mas, na minha visão, eu fui vencido e convencido lá, haveria necessidade de uma mudança no regimento interno. Eu estou pedindo vista aqui e a mudança no regimento sendo trazida na próxima sessão, eu já me comprometo a acompanhar a Vossa Excelência nesse sentido. Inclusive, há uma ideia de emenda constitucional, já seguindo, eu até fiz um registro de São Paulo, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Santa Catarina, já nessa... Mas, olha, eu acredito que seria unanimidade aqui essa mudança regimental, que é o nosso redator aqui, como diz o desembargador Cláudio aí, é o desembargador Ibanez, né? Então, pronto, já faz a... Senhor presidente, pois não. O Supremo Tribunal Federal entende isso de forma sedimentada, que o plenário, decidindo de forma diversa ou complementar ao que consta do regimento, fica o regimento alterado, Isso. apenas se formalizando na sessão seguinte. A questão de trazer uma emenda para cá é desnecessária se o plenário enfrentar essa questão e modificar o regimento. Se formaliza depois a partir da decisão do Supremo. Isso está lá, é simples de verificar. Desembargador Cláudio, só para justificar... E essa emenda está pronta. E aí, o que está em discussão aqui é mandado de segurança. A nossa questão lá, habeas corpus. Então, aí vai a decisão adotada aqui, vincular a Câmara Criminal. Então, o regimento interno, eu acredito que já resolve tudo isso. Traz ação e... Qual é a dificuldade lá? Senhor presidente, uma curiosidade. Não, eu fui vencido lá quando quis adotar essa habeas corpus. Habeas corpus com relação a quê? A prevenção. Apelação? Sim. Mas ainda deve ser o relator. Pois é, eu fui vencido lá. Para evitar o conflito, o objeto da norma é evitar o conflito. Aceita a sugestão? Traga o desembargador Cornélio aqui, está de acordo também. Apresenta agora. Também apresenta pronto, não, pode ser apresentado, a Corte assim já fica. Já vota agora. A emenda está pronta, né, Guilherme? Pegou ela e pronto. Pedir para ele trazer, está na presidência pronta a emenda. A decisão altera o regimento. Claro. A decisão altera o regimento automaticamente. Eu só faço um destaque, Excelência, porque eu fiquei aqui na dúvida, porque aqui
o meu gabinete é parte, ainda que não seja... Isso. Eu não esteja na Câmara, mas é o doutor João Afonso por Deus. Como envolve o meu gabinete, eu penso que eu não poderia votar. Mas eu mesmo já tenho me posicionado nesse sentido e tenho encaminhado... Não, quanto ao regimento, sim, mas quanto ao conflito, não, né? Isso. Mas eu tenho já manifestado meu entendimento nesse sentido, inclusive encaminhado alguns, que parece até o desembargador Ibanez, não é? Que entendeu da mesma forma, né, desembargador? Sim. Sim. Claro. Quando eu fiz a pesquisa, me lembrei especialmente da Câmara Criminal e os habeas corpus, especificamente. Então, como a matéria envolve o meu próprio gabinete, eu não vou votar, ainda que tenha manifestado meu voto nesse sentido, já em outras oportunidades. No regimento, voto, sim. Então, está resolvido, está dado por resolvido, a Corte aprova também essa posição e a modificação regimental. Guilherme foi pegar, que está pronta, eu dou só uma lidinha aqui para ver como é que fica a redação final. Está bem assim? Ok. Então, Glauber, você retira o pedido de vista, né, Glauber? Só para deixar o sistema atualizado. A redação do regimento interno ficaria mais ou menos o seguinte: o artigo 154, 3. A distribuição de mandado de segurança, habeas corpus, do recurso, do incidente processual e das ações firmará prevenção para outros mandados de segurança e tal. A gente podia até adotar essa mesma redação, Guilherme, do Supremo. Eu acho tão bem mais enxuta, porque na minha visão, eu vou ler a do STJ e a do Supremo. O STJ, o artigo 71, diz: a distribuição da ação, do recurso ou do incidente torna preventa a competência do relator para todos os feitos posteriores. E continua mais ou menos assim, nessa linha. O Supremo diz: a distribuição da ação ou do recurso, o artigo 69, gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência. Ok? Então, a gente adota uma dessas redações e está aprovado, não é isso? Os demais aqui, pelas anotações, não tem nenhuma discussão maior. Estão todos registrados os votos. Ou se alguém tiver algum destaque, algum esclarecimento a prestar, mas pelo sistema aqui estão todos votados e com votação consolidada. Então, estão proclamados nos termos dos votos consignados pelo sistema judicial eletrônico. Então, está encerrada. Algum processo em mesa que independe de pauta? Nada. Então, não havendo mais nada a ser tratado, declaro encerrada a sessão